Olá, aqui estamos através da TV Mundo Maior com o nosso programa Mediunidade Hoje. Um programa que pretende conversar sobre mediunidade com você. Um programa que pretende estudarmos juntos a respeito desse assunto tão importante e, conforme já dissemos, diz respeito a todos nós, visto que todos nós somos portadores de faculdades mediúnicas. Não se esqueça, você pode participar do nosso programa. Envie a sua pergunta através de e-mail. O endereço está aparecendo aí na tela. A sua pergunta, a sua sugestão, o assunto, enfim, que você gostaria que abordássemos. Estamos falando sobre os primórdios da mediunidade de acordo com os estudos de Allan Kardec. Falamos nas semanas anteriores, nos programas anteriores, que os espíritos começaram, mais ostensivamente, entrar em contato conosco através das batidas, da tiptologia e da sematologia, a linguagem das pancadas e dos sinais. Esse método evoluiu rapidamente para o que Kardec chamou em O Livro dos Médiuns de tiptologia alfabética. Ou seja, através dessa tipologia alfabética, os espíritos puderam começar a ditar palavras e frases inteiras. Antes, havia-se convencionado, por exemplo, uma batida para sim, duas batidas para não, as perguntas que eram endereçadas aos espíritos. E muitas vezes as perguntas eram formuladas em voz alta pelos participantes das sessões, das reuniões mediúnicas, que, claro, eram realizadas em determinados lares, principalmente nas casas dos médiuns. Nós ainda não tínhamos nenhum centro espírita para isso. A Sociedade Espírita de Paris, ou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, seria fundada por Allan Kardec apenas no ano de 1858, após o lançamento de O Livro dos Espíritos em 1857. Essa tipologia alfabética, ela era muito interessante, mas um processo muito demorado, porque as letras do alfabeto, elas ficavam dispostas, digamos assim, em semicírculo, ao redor da mesa, em volta da mesa, uma mesa quase sempre circular, redonda, com três pés, da chamada mesa tripé. E alguém ia percorrendo letra por letra. Quando o espírito desejava que determinada letra fosse anotada, soava uma pancada, normalmente na própria mesa, no íntimo da mesa. Kardec chamou isso de tiptologia íntima, porque essa batida soava no interior da tábua, da mesa, digamos assim. Vejamos como o processo era demorado e, claro, destituído de ponto, ponto e vírgula, parágrafo, interrogação, exclamação, etc. Esse processo também evoluiu rapidamente, porque interessante nós estudarmos os primeiros capítulos de O Livro dos Médiuns, porque nos primeiros capítulos de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec sumaria essa história. E nós percebemos como a evolução se deu até rapidamente, não é? Porque os fenômenos começaram em 1848, não é? As batidas, os fenômenos de efeitos físicos, e já por volta
de 1852, 1854, o fenômeno já havia evoluído para a psicografia, que é um método, é uma faculdade mediúnica, muito conhecido de nós e é muito estudado por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Então, esse processo de comunicação, de intercâmbio entre os dois planos da vida, evoluiu muito rapidamente. Por exemplo, concebeu-se a chamada cestinha, não é? A escrita através de uma cesta de vime. É interessante, existem até alguns estudiosos que fazem uma comparação muito interessante. A primeira revelação, ela se originou de um cesto de vime, quando Moisés foi retirado das águas do rio Nilo pela filha do faraó. Ele estava num cestinho de vime, num berço de vime. A segunda revelação, o Cristo, também num berço, entre aspas, de vime, de palha, na manjedoura. A terceira revelação, a cestinha de vime, entrelaçada. Essa cestinha de vime, segundo Kardec e alguns estudiosos, ela era muito leve e era muito fácil dela ser movimentada pelos espíritos. Vejamos bem o trabalho que os espíritos tinham e quanta energia deveria ser consumida para movimentar uma mesa comum, uma mesa normal, uma mesa de madeira pesada, não é? Feita de carvalho ou de nogueira. Essa mesa pesava muitos quilos, então era muito difícil. Ao passo que essa cestinha de vime, quando ela começou a ser utilizada, segundo Kardec, ela tinha mais ou menos de 20 a 25 centímetros. Era uma cesta um pouco maior que um palmo de mão, não é? E interessante que os médiuns, eles não seguravam a cesta diretamente. O fenômeno ainda continuava sendo um fenômeno de efeitos físicos, dando origem a comunicações inteligentes. Os médiuns apenas apoiavam as suas mãos, não é? Às vezes até sem tocar, não tocavam, ou se tocavam, tocavam de leve. E esta cestinha, então, ela se movimentava sozinha. Nós voltaremos no segundo bloco falando a respeito do assunto. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.